7 filmes imperdíveis que chegaram no Prime Video e vocês vão amar assistir. E, gente, a lista de hoje tá maravilhosa. É uma lista de amigo de verdade. São 7 filmes que eu vou adorar recomendar pra vocês, porque são 7 filmes que talvez não estejam assim tão sendo comentados, que chegaram aí nas últimas horas mesmo no streaming, mais especificamente no Prime Video. Se você curte meu trabalho, não esquece de deixar o like no vídeo, de hypar ele e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 17.500 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês nessa. E o último filme tem tudo a ver com a Copa do Mundo, tá, gente? Se você gosta de futebol e gosta de cinema, você vai querer ver o último filme dessa lista. Sem enrolação, vamos para as dicas. E aí, galera, eu sou o Thiago e eu vou abrir essa lista com um filme que ele não é só tenso, ele é estressante. Filme que foi lançado no final do ano passado, assim, não conseguiu grande espaço nos cinemas e agora que chegou no Prime Video, eu acho que muita gente vai adorar assistir. Em Hollow Road, Caminho Sem Volta, a gente conhece a desesperadora história de um casal que durante uma madrugada, como tantas, recebe um telefonema e do outro lado da linha tá a filha deles, desesperada. Ela atropelou alguém na estrada. Ela atropelou alguém na estrada após ter uma discussão com eles. Os dois ficam naquele misto de culpa, ansiedade e resolvem tentar ajudar. Só que no caminho até ela, coisas ainda mais bizarras começam a acontecer. O que eu adoro em Hollow Road, Caminho Sem Volta, é que esse filme é daqueles que se constrói a partir de uma história que poderia acontecer com a gente, indiscutivelmente. Ou pelo menos grande parte dela. E quando você entender, quando você assistir, você vai entender. Porque esse filme, ele mergulha muito, obviamente, na desesperada tentativa de um pai e uma mãe ajudar a filha, mas ele, dentro daquele carro, sabe, a partir da perspectiva desse casal, numa viagem que vai ganhando contornos estressantes, a cada minuto na ligação com a filha, eles vão refletindo sobre o papel deles enquanto pais, sobre a culpa, sobre a disfuncionalidade que gerou algumas distorções e que, em algum nível, acaba meio que explicando tudo o que está acontecendo ali. Definitivamente é um filme tenso, definitivamente é um filme que constrói um suspense, inclusive de forma muito imersiva e criativa a partir dessa tentativa do casal em ajudar a filha, mas é também uma história dramática, uma história sobre famílias, é uma história, sabe, que vai ganhando contornos mais íntimos e, por tabela, mais aterrorizantes também. É um filme que ele, no momento em que ele parecia que se encaminhava para um lugar comum de um estudo sobre a culpa, sobre a moralidade e as decisões daquele homem e daquela mulher, ele meio que pega um atalho, vai para um outro lado, e aí abrem possibilidades mais inquietantes e que tornam Hollow Road, Caminho Sem Volta, um daqueles filmes que termina e permanece com a gente. Permanece desafiando a gente. E as atuações de Matthew Rhys e Rosamund Pike só elevam tudo aqui. Eu simplesmente adorei esse filme. Pra melhorar o astral, a segunda dica é um daqueles filmes aconchegantes. É aquele tipo de filme que você assiste com um sorriso no rosto. Embora ele não seja tão desconectado da realidade assim. Em Todos a Bordo, a gente conhece a história de dois amigos. Um deles conheceu a mulher dos sonhos e resolve meio que pausar a vida, largar tudo, pra ir atrás dela quando ela simplesmente decide viajar. E aquele homem convence o amigo a partir numa viagem para uma região do litoral da França, uma região até bem chique, uma região que eles não costumavam frequentar. E enquanto um deles consegue reencontrar essa paixão de uma noite, o outro fica meio que sozinho, fica ali meio que perdido no lugar, sem conhecer ninguém. E esse é o começo de uma viagem de férias que vai revelando muito sobre aquele indivíduo, sobre o mundo ao redor dele e sobre as amizades que ele faz pelo caminho. Eu simplesmente adoro como Todos a Bordo pensa essa história, que ela tem uma estética ensolarada, é um filme sobre uma viagem de verão e que assume isso. Os personagens querem se divertir, eles criam laços, eles fazem amizades,
mas é, acima de tudo, um filme muito conectado com a verdade desses indivíduos e o que, em algum nível, eles estavam tentando preencher com aquela viagem. Então, é um filme que fala sobre a paixão de um homem, mas também sobre a inconsequência, sobre a solidão, sobre o vazio, sobre o abandono, sobre a desigualdade. Enfim, dentro daquele cenário paradisíaco, o filme ele vai desenvolvendo uma história extremamente calorosa, extremamente cativante, com personagens que a gente se reconhece, se identifica. A gente gosta de passar um tempo ao lado deles. E quando o filme termina, é meio que como uma viagem chegando ao fim, sabe? Uma viagem dessas felizes, alegres, deixam boas lembranças. A terceira dica prova que refilmagens têm o seu valor, principalmente quando elas conseguem acrescentar algo interessante ao material original. Por cima do seu cadáver conta a história de Dan, um diretor de peças publicitárias que passava por um momento complicado no casamento. A relação dele com Lisa, a esposa, andava muito mal, eles perderam a sintonia, eles não tinham mais diálogo, eles pareciam se odiar de verdade. Mas esse homem decide, de forma surpreendente, convidar ela para fazer uma viagem romântica. Só que Dan tinha outros planos para esse final de semana. E Lisa também. Por cima do seu cadáver, merece o crédito pela forma como abraça o absurdo sem pudor nenhum. Primeiro, de sujar as mãos ao criar uma história que vai escalando essa montanha com sequências de violência gráficas, um senso de humor distorcido, extremamente ácido, mas também pela forma como expõe os personagens, expõe o problema dos relacionamentos urbanos, expõe a crise deles, uma crise pautada por questões reconhecíveis, imposições, frustrações, desilusões, distorções, sentimentos que empurram os personagens por uma trama com desdobramentos inacreditáveis. A quarta dica vai te emocionar, pelo menos me emocionou. Eu acho um filme muito tocante, com um senso de humor cativante, mas com um olhar muito cuidadoso para questões que são assustadoras, eu diria, para qualquer um. Em Truman, a gente conhece um homem que resolve viajar para a Espanha para reencontrar um amigo de infância, um amigo que ele perdeu o contato, e ele chega justamente no momento em que esse amigo mais precisava de ajuda, porque ele estava lidando com questões muito delicadas, ele estava lidando com um processo que, como eu disse, é angustiante para qualquer um. E nesse reencontro, eles começam não só a um ajudar o outro, mas eles começam a pensar sobre um futuro que talvez não venha a acontecer. O que me encanta em Truman é a forma como esse filme é cuidadoso ao acessar a intimidade desses dois homens e enxergar questões do universo masculino que muitos filmes acabam não abordando com a devida delicadeza, como eu vejo aqui. É um filme que tem um senso de humor, é um filme que recorre à comédia para meio que atenuar a dor, a melancolia, a solidão. Tem o Ricardo Darín numa ótima atuação, o Javier Câmara também tá maravilhoso, os dois estão excelentes em cena. Tem toda uma dinâmica envolvendo o cachorro de um deles, que é um personagem assim marcante no filme e que ajuda a definir um lado mais dramático da história. Enfim, ele é parte. Eu não quero entrar em detalhes para não estragar a experiência de ninguém, mas eu acho que Truman é um filme muito, muito sensível ao falar sobre o tempo perdido, sobre o vazio que os personagens criaram para si mesmos, mas também sobre a beleza nos reencontros. A quinta dica é uma comédia engraçadíssima que conseguiu reimaginar uma franquia, um seriado, melhor dizendo, ali dos anos 80, anos 90 e deu uma cara totalmente nova a ele. Em Anjos da Lei, a gente conhece dois policiais, assim, daqueles nada confiáveis, que são recrutados pelo delegado para participarem de uma missão, sabe? Uma missão infiltrada. Eles se disfarçarem de adolescentes e, dentro desse ambiente escolar, encontrar talvez ali alguém que poderia estar
enfim, distribuindo drogas para toda uma comunidade. O que eu adoro em Anjos da Lei é ver como esse filme consegue adaptar uma produção que meio que ficou esquecida no tempo, dentro de uma lógica com a cara ali dos anos 2000, principalmente dos anos 2010. Tem toda a essência ali do humor besteirol do Jonah Hill, que, enfim, ajudou a consagrar esse ator. E o Channing Tatum também, enfim, eles fizeram muitas comédias aí nessa época. E tem uma trama criativa, tem todo um olhar para essa coisa dos clichês dos filmes high school e meio que a subversão deles dentro de um novo contexto, dentro de um novo tempo. É um filme muito inteligente. É um filme engraçado, é um filme estupidamente engraçado, eu diria, mas é um filme, acima de tudo, muito inteligente ao adaptar esse humor, em pensar o humor para uma nova geração e trazer junto a franquia para uma nova geração. Eu falei que a lista estava eclética. Não enganei ninguém aqui. Vocês vão ficar com essa certeza quando assistirem o sexto filme dela, que é um romance apaixonante com o melhor das comédias românticas dos anos 90. Em Quatro Casamentos e um Funeral, Hugh Grant, no papel que talvez meio que catapultou a carreira dele dentro das comédias românticas, dá vida a um solteirão convicto, com dificuldades de mergulhar em relacionamentos, que durante um casamento conhece uma americana, uma jovem americana, e meio que se apaixona por ela. Pelo menos naquela noite, naquele momento. Essa mulher, vivida pela Andie MacDowell, pouco tempo depois volta para os Estados Unidos e deixa ele com a frustração do que poderia ter acontecido. O que esse homem não sabia é que, através dos meses seguintes e de novas festas de casamento e um funeral, ele iria encontrar essa mulher outras vezes. Talvez ter a chance de iniciar uma relação que ele nunca viveu na vida dele. Quatro Casamentos e um Funeral é daqueles filmes apaixonantes que conseguem encontrar o equilíbrio perfeito entre a comédia, o romance e o drama, numa história que se apaixona pelos personagens. Eu acho que essa é a melhor definição. Não é só o público que se apaixona por eles, ou um que se apaixona pelo outro. Eu acho que o filme está constantemente apaixonado por aquele casal, pelas possibilidades, enfim, pelo ideal de felizes para sempre, mas o filme nunca se rende facilmente a ele. E aí que tá a graça aqui, sabe? Porque nessas idas e vindas a história ganha outros contornos, enfim, revela outros personagens igualmente importantes. O padre vivido pelo Mr. Bean aqui me faz chorar de rir sempre que eu assisto esse filme. E é um filme que fala muito sobre, não só sobre relacionamentos, mas sobre o tempo, sabe? Sobre viver o momento antes que seja tarde. Enfim, eu acho um filme daqueles assim imperdíveis. Se você é fã de comédia romântica e não viu Quatro Casamentos e o Funeral, você tá perdendo, assim, sem exagero, um dos melhores filmes do gênero. E eu vou fechar a lista, eu prometi que a última dica tinha a ver com a Copa do Mundo. E tem a ver com a Copa do Mundo, tem a ver com o Brasil e tem a ver com uma história real que até hoje não foi solucionada. Em O Roubo da Taça, a gente conhece a história de um homem um tanto medíocre, com dificuldades financeiras, que queria sustentar o casamento, mas não sabia como. Ele estava devendo a todo mundo e ele tem a ideia, sabe, essa ideia de gênio, de roubar a Jules Rimet, a taça do Tri. Ele então convence um amigo, tenta tirar o plano do papel, mas acaba se envolvendo com pessoas ainda mais perigosas e as coisas logo saem do controle. O Roubo da Taça é daqueles filmes assim engraçadíssimos que infelizmente não ganharam a devida atenção e eu nunca entendi o porquê. É um filme que ele é inteligente, é um filme de assalto, mas sob a perspectiva de um cara que não tinha a mínima noção do que estava fazendo, isso obviamente gera situações cômicas, assim, irresistíveis. Tem toda uma trama aí baseada em fatos que também é naturalmente atraente. Existe um mistério que o filme, assim, de forma zero comprometida com a realidade, tenta desvendar nessa história maluca desse homem comum que tenta roubar um objeto tão importante para o povo brasileiro, que simbolizou uma grande conquista do nosso futebol. Mas o que eu gosto desse filme é que ele vai além sempre. Ele tem personagens interessantes, com dilemas reconhecíveis. É um filme que ele vai além das situações cômicas ao falar sobre esse casal, sobre pressões financeiras, sobre o relacionamento deles. A Thaís Araújo
tá simplesmente apaixonante. O Roubo da Taça, assim, é um filme que com certeza muita gente não viu. E eu tenho certeza também que vocês vão amar descobrir. Então é isso, galera. Eu falei que vocês iam gostar da lista de hoje, não falei? A lista não ficou boa? Diz aí nos comentários. Diz aí, qual filme você já viu e também recomenda? Qual filme você quer muito ver? Não esquece de deixar o like, de hypar esse vídeo se puder. E de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca agora de 17.500 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês nessa. Até a próxima.